E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react, dessa vez lá do Psicologia dos Animes. Dessa vez vai ser a análise do Madara, Madarinha, né? Grande Madara. Então, Madara e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Lembrando que o link do vídeo original tá aí na descrição pra vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais, né? Então, sem mais delongas, vamos. Que personagem espetacular! Hoje vamos falar de um personagem que queria mudar toda a humanidade. Eu sou o Rafael, tenho formação em psicologia e sua inscrição e o seu like são muito importantes para um canal que está começando agora a ser mais visto e continuar existindo. Conto com vocês. Madara viveu uma das épocas mais hostis do mundo shinobi. Não existiam aldeias, as crianças tinham que lutar e a expectativa de vida era muito baixa. Ou seja, tempos difíceis. Existe um provérbio oriental que fala: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Ou seja, Será que isso explica a grande força do Madara e justifica o fato de não só ele, assim como o Hashirama, o próprio Tobirama, serem não só os ninjas mais fortes da época, mas de toda a história do mundo shinobi? O Uchiha Madara era uma criança que não gostava do jeito que era realizar as guerras, até pelo fato que ele perdeu seus irmãos muito jovens. Ele sempre defendeu que as crianças não precisavam lutar nas guerras. O Hashirama compartilhava dessa mesma ideia que ele. Madara e Hashirama sonhavam com esse mundo sem guerras e com as crianças livres de ter que lutar. Porém, a morte dos seus irmãos e depois a morte do Izuna para o Tobirama mudaram a percepção do Madara. Senjus e Uchiha sempre foram rivais e sempre brigaram, e isso influenciava cada integrante do clã. Até que ponto a personalidade de uma pessoa pode ser modificada graças ao ambiente, ao grupo em que ela vive? O psicólogo Charles Kessler denominou um termo na psicologia social chamado conformismo. Quando estamos inseridos em um grupo, tendemos a agir conforme o comportamento daquele grupo. É um tipo de influência, já que a pessoa modifica o seu comportamento apenas para se adaptar àquele grupo. A gente vê muito isso em torcidas de futebol, né? Onde o indivíduo naquela torcida briga com outros, coisas que ele não faria se estivesse sozinho. Na escola também, muitas pessoas praticam bullying por estarem em grupos que praticam bullying. Ou seja, a pessoa, e não quererem ser o excluído da parada, no caso, né? Que ela não faria se estivesse sozinha. O sentimento de pertencimento grupal pode mudar completamente a percepção de uma pessoa. E a gente vê isso claramente no Madara, que tomou decisões baseadas no seu clã, no comportamento dos Uchiha. Quando você vê os diálogos do Hashirama com o Madara não está naquele contexto dos Uchiha, ali ele é mais transparente, ali ele mostra quem ele é. Quando ele tá ali com o clã Uchiha, ele age mais relacionado à vontade do clã. E a vontade do clã Senju e do clã Uchiha é destruir um ao outro. O Madara e o Hashirama se enfrentaram diversas vezes, e sempre o Hashirama ganha dele. Mas é apenas no dia em que o Hashirama abdica da própria vida para ter a possibilidade do sonho dele se realizarem, eles têm uma aldeia onde o clã Senju e o clã Uchiha poderiam viver juntos e o sonho de infância deles se cumprirem. Só nesse momento que o Madara aceita a trégua e eles fundam a aldeia da Folha. Agora o sonho deles poderia se tornar realidade, ou agora eles têm mais poder e influência para que isso aconteça. Porém, o Madara adulto não é o mesmo que o Madara criança. O Madara adulto se torna uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que quer ter controle de tudo. Ele não aceitava a ideia do Hashirama de distribuir os bijus para todas as aldeias. Ele queria que a aldeia da Folha tivesse o controle da situação. Para ele, nunca perdeu o controle. Madara tinha o ideal do seu mundo perfeito e não das outras pessoas. Ele achava que sabia o que era bom para as outras pessoas. Ele baseou o sonho das outras pessoas no sonho dele. Isso mostra o tanto que esse conceito de perdas, de guerra, de influência de um clã que odeia o outro, ele achou que o que era bom para ele era bom para os outros, basicamente. Sempre faltou o poder de controle do Madara. Ele não pôde salvar os irmãos deles. Ele não pôde ter amizade com o Hashirama. Suas decisões foram baseadas no clã que fazia uma imposição nele. Parece que tudo isso fez o Madara querer o controle de tudo para si. Ele não conseguiu ter o controle da aldeia, ele nunca foi o Hokage. E agora parecia que ele queria ter o controle de tudo, para suprir essa necessidade. Talvez o Madara pudesse ter o que chamamos de transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Pessoas com esse transtorno costumam ser bastante perfeccionistas, inflexíveis, podem ser rígidos e teimosos e insistem que uma coisa tem que ser feita de uma maneira específica e não de outra maneira. Ou seja, a pessoa quer ter o controle de tudo. Ele acredita que a maneira de ser dele está certa, que todas as outras maneiras estão erradas. As coisas precisam ser feitas do jeito dele e de uma maneira específica. Quando o Madara descobre o plano do Olho da Lua, no qual ele colocaria todas as pessoas em um genjutsu eterno, onde não haveria mais dor, sofrimento ou ódio, ele fica encantado com essa realidade, porque na visão dele o mundo shinobi falhou. Pelo menos o conceito dele de
mundo ideal falhou. Ele tenta propor esse modelo para o Hashirama, que não entende muito bem isso e não aceita. E isso faz com que tenham guerras novamente entre os dois. Olha, eu gosto muito do Tobirama, mas ele foi fundamental para essa questão do ódio entre os clãs continuarem. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre ele também. Madara forjou a própria morte e viveu mais do que um humano normal viveria, com o objetivo de colocar esse plano do olho da lua, esse conceito de mundo perfeito que ele tanto queria, que ele achava que era necessário na sociedade. O que Madara não sabia é que esse conceito de mundo sem dor, mundo sem sofrimento, poderia não ser do jeito que ele achava que era. A felicidade humana é basicamente uma curva de Gauss, tem momentos bons e momentos ruins. A adaptação hedônica é uma teoria que relata que os seres humanos sempre regressam a um nível estável de felicidade, mesmo com eventos positivos ou eventos negativos. Ou seja, se você passa a ganhar um salário maior, passando um tempo você adapta aquela situação e depois você quer um salário ainda maior. O psicólogo britânico Michael Eisen compara a procura da felicidade a uma pessoa correndo na esteira, onde ela tem que correr, se movimentar apenas para estar no mesmo local. Então nada garante que esse genjutsu que o Madara queria aplicar no mundo traria felicidade eterna para todas as pessoas, já que as pessoas se adaptariam àquele nível de felicidade. Muitos filósofos acreditam que uma vida sem sofrimento, sem desafio, seria bastante entediante, porque provavelmente você não teria nenhum desafio para ir além do que você já tem. Ou seja, a percepção de felicidade, né? Sofrimento, só existe porque existe o oposto dela também. Você define uma pessoa como legal porque você conhece outras pessoas que não são legais. Em um mundo onde não existe o sofrimento que nós temos, qual seria o novo sofrimento? O Madara era tão poderoso que ele imaginou essa ideia. O Madara era praticamente um personagem invencível. Ele tinha a sensação de onipotência. Ele era tão poderoso que ele sentia o direito de modificar a vida das outras pessoas, do planeta Terra, do futuro da humanidade. Madara e Hashirama são os ninjas mais poderosos de todas as gerações. Eles tinham muitos planos em comuns, personalidades parecidas até certo ponto, porém a forma que cada um lidou com as perdas foi muito diferente. O Madara vem com essa percepção de achar que sabe o melhor para a humanidade, já o Hashirama tinha um desejo mais concreto, ele meio que sabia o seu limite. Quando ali os dois se despedem e o Madara sabe que foi manipulado pela Kaguya, o Hashirama fala: tudo bem não alcançarmos tudo, afinal um único ser humano não pode se sentir responsável por toda a humanidade. O Hashirama era chamado de Deus Shinobi, mas ele tinha essa noção de mortalidade e fim. O Madara entende isso no final e fala pro Hashirama que deveria ter seguido o mesmo pensamento que ele. Os filósofos estoicos acreditavam que o sofrimento é base da condição humana. O estoico Sêneca mesmo já disse: o homem é escravo daquilo que ele tem medo de perder. Então, segundo ele, uma forma de aliviar o sofrimento é saber que ele vai acontecer e se preparar para ele. O Madara precisava de ajuda para lidar com o próprio sofrimento, até porque ele era um gênio. O Madara ali e o Hashirama juntos na Aldeia da Folha eram imbatíveis. Agora, parabéns ao anime do Naruto Era por hack, juntar né? tantos personagens complexos em uma história só. O Madara é um personagem único. O Madara seria um ótimo protagonista. Pessoal, então é isso. Se inscreva no canal, clique em gostei. Terça-feira tem vídeo. Muito bom. Interessante. E quando ele fez, né, puxou o gancho aí pro Hashirama, falou, né, que eles são iguais e que lidaram de formas diferentes, com uma situação praticamente igual, né? Eu pensei real no relação Geto Gojo, tá ligado? De que eles tinham suas diferenças, né, obviamente, são personagens diferentes, mas que estavam ali meio que por um objetivo igual. Mas eles tiveram um incidente, né? Que foi no caso a morte lá da menina, que eu não lembro o nome. E como isso fez eles olharem a situação de formas diferentes, né? O Gojo tentar aí mudar o alto escalão Jujutsu, fazer essas coisas, né? Pra mudar o meio que ele estava. E tem, né, cagar sem acabar com os outros, né? No caso, os humanos que foram quem provocaram a morte da menina. E o Geto não, o Geto ele pegou e, tipo, entrou em choque com o que aconteceu. Ele já não sabia mais o que era certo, o que era errado. E despirocou legal, né? Falou: vamos pegar um grupo seleto, no caso os feiticeiros, eles vão ficar vivos, o resto vai pra vala. Interessante, né? Ver como aqui também, no caso do Madara, né, e do Hashirama, como dois personagens que viveram situações parecidas ou até iguais, podem encarar elas de formas diferentes e evoluírem para personagens diferentes, né? Interessante. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, beleza? Agradeço por ter visto até aqui e nos vemos na próxima.
Falou.